Planeamento, planejamento 360 graus, posso dizer checklists, listas de verificação, listagens, de planeamento diário, semanal, to-do lists, listas de coisas para fazer, rotinas semanais e rotinas diárias. Rotinas normalmente são aqueles to-do lists, coisas para fazer diariamente, ou daquele planeamento diário ou semanal. Nós vamos marcando que já fizemos, que falta fazer, para organizar o que é que vem primeiro, o que é que vem depois. Eventualmente as rotinas, normalmente subentende-se que é algo que se costuma fazer com frequência. Há coisas que só se fazem uma vez. Habituado a dizer rotina, é a minha rotina, a minha lista, o meu checklist. Eu digo de qualquer maneira, pode-se dizer de qualquer maneira, o que interessa é fazer. Portanto, eu habituei-me a fazer checklists, não propriamente acordar muito cedo para fazer a checklist. Eu normalmente faço a checklist diária no dia anterior. E não quer dizer que seja estanque. Eu posso ir fazendo alterações, ou na ordem de execução, ou da urgência, consoante vá passando o dia, porque às vezes no dia anterior não tenho consciência total. Primeiro tínhamos que fazer aquilo que é mais difícil e deixar as coisas mais fáceis no fim. Eu estou de acordo, mas na prática às vezes, se nós deixarmos as coisas que são mais fáceis para o fim, e se depois no final do dia não fizer e deixar para o dia seguinte, continua a ser fácil. Mas imagina uma situação extrema. Imagina que eu fico 2 semanas sem conseguir fazer as coisas fáceis porque estive a fazer as coisas mais difíceis. E que acabou por não correr tão bem. As coisas difíceis às vezes nós não conseguimos acabar num dia, tem que ficar para outro. Por mais subdivisões que nós façamos, podemos dividir as tarefas em subtarefas, etc. Mas muitas vezes nem a subtarefa da subtarefa nós conseguimos acabar num dia, depende do que for. Às vezes por questões de ficar pendente, etc. E depois colocamos essa situação nos pendentes, mas o que eu estava a dizer é deixar aquelas coisas fáceis para outro dia. E imaginem num extremo ser 15 dias sem fazer essas tarefas. Depois, essas tarefas básicas em 15 dias, no mínimo, depois levam um dia inteiro a fazer. E temos que deixar as coisas difíceis por fazer. Eu faço as coisas fáceis que não podem ficar, até podem ficar para amanhã, mas que não se pode acumular. Eu faço em primeiro, logo nas primeiras coisas. Eu vou dar exemplos. Imaginem que eu tenho clientes que não se importam de receber fatura depois, ou que recebem uma fatura ou uma nota fiscal. Portanto, que eu escrevo só uma guia de transporte ou algo assim, ou uma pequena nota em papel e que depois fiquei de enviar a fatura. Pronto, o cliente ou os clientes não se importam. Se eu deixar essas faturas, imaginem que todos os dias há 2, 3, 4 faturas, pronto, o número baixo. Pronto, imaginem que eu deixo passar 15 dias, eles não se importam, porque há a possibilidade de passar faturas a dizer que aquela fatura foi relativa a algo feito 15 dias antes e portanto não há essa questão. Imagine o que é ficar o dia inteiro a passar faturas. Posso delegar essa tarefa, tudo bem. Mas se não tiver ninguém para delegar, eu tenho que ficar ali o dia inteiro a passar faturas e depois não dá. Então o melhor é passar as faturas todos os dias e considerá-la como importante. Também há flexibilidade diária e semanal. Nós podemos ter um planeamento semanal, nem que seja por alto, que eu normalmente costumo pôr no planeamento A, está entre o semanal e o quinzenal. Depois dá para tirar. Até a vantagem de não ser em papel. Agora já não estou a fazer em papel. Se fosse em papel tinha que pôr o marcador, eu tinha que pôr o corretor e depois escrever no outro lado e depois punha setinhas a dizer que este agora é prioridade, etc. Ou punha números, às vezes depois o número 1 já era o número 7 e o número 1 estava lá em baixo. No digital é completamente flexível. Nós no dia antes fazemos o que é que vamos fazer no dia a seguir.
Nós às vezes tomamos consciência quando vamos começar a fazer. Quando vamos começar a fazer, nós vemos que aquilo não é possível fazer agora, que é mais urgente a outra coisa, então altero. Às vezes até altero mentalmente, porque também não se pode perder tempo em burocracias. Então faço e depois é que corrijo lá e até posso corrigir no final do dia. É completamente flexível. A organização não serve para atrapalhar, serve para ajudar. Então, se estiver a atrapalhar, eu não ligo. É mesmo assim. Portanto, tem que se manter o caos. Se houver caos, tem que se manter o caos organizado. O caos entre aspas, né? Aquela pequena desorganização tem que se organizá-la, mas nós também temos a nossa cabeça. Esta organização em formato digital ou em papel serve para não nos esquecermos. Portanto, planeamento A, B, C, D. Portanto, quem não tiver a par, eu falo com mais detalhe no vídeo sobre esse assunto, planejamento 360 graus, planeamento, planear, o título passa por aí. Nesse planeamento A, B, C, D, pronto, eu coloco lá tudo sobre a minha vida pessoal, por acaso, também sobre os negócios todos, as marcas, sobre questões financeiras, ao longo prazo, tudo. Eu não me esqueço. Eu às vezes começo a ver do fim para o princípio e vou ajustando o planeamento, ajusto as delegações. Às vezes nós pensamos que vamos fazer, mas depois acabamos por delegar. É a tal flexibilidade. E os 360 graus também tem a ver com os checklists. Portanto, nós damos uma revisão de 360 graus quando temos tempo, por exemplo, à noite. Portanto, na minha opinião, o dia é para ganhar dinheiro, ou para vender, ou para fazer estratégias que façam crescer, para plantar sementes, para criar ativos, para vendas, o que for. Eu digo criar sementes é, por exemplo, coisas para renda passiva. Por exemplo, eu ao gravar este vídeo pode ser uma semente, nunca se sabe, estou a lançar sementes. A questão de criar ativos, pode ser comprar propriedades ou criar ativos digitais, ou situações assim, nas horas onde estamos mais dinâmicos e com mais energia. E depois naquelas horas, lá mais ao final do dia, podemos dedicar à família, com tempo de qualidade, podemos dedicar a ler um livro, e depois a questão do planeamento, e nessa altura do planeamento, pode ter outras coisas, nós podemos fazer outras coisas, podemos ir jantar fora, podemos ir ao cinema, ver um jogo de futebol. Coisas pode ser a nível do planeamento. Eu não costumo usar a planear durante o dia ativo, em que eu estou mais ativo, isso não, é lá mais para a noite, e de vez em quando dou uma olhada lá, é o planeamento estratégico. Pronto, vejo todas as estratégias, as tarefas, as subtarefas, os objetivos, os propósitos, as metas e por aí afora, e vejo como é que se posso fazer aquilo naquela semana, se posso fazer amanhã, ajusto, às vezes posso delegar, às vezes estão lá coisas que eu já fiz e ainda não apaguei, por aquela questão, se a burocracia estiver a atrapalhar, eu não estou ali a apagar e a acrescentar e a alterar a ordem. Às vezes é à noite que eu faço isso, que é muito flexível, tudo é tudo flexível. O que está lá na parte do médio prazo, longo prazo, às vezes pode vir logo para o curto prazo. Não quer dizer que seja logo na semana, que seria um planeamento desmedido, mas às vezes vem já passa do longo prazo para o curto prazo. Às vezes acontece. Há situações... nós não controlamos todos os contextos. Às vezes há um contexto que faz com que tudo mude. Uma coisa externa acontece. Mas quero realçar, sublinhar esta questão. O planejamento tem que ser flexível. Temos que fazer checklists diárias, semanais. O planeamento mensal acaba por ser um bocadinho curto prazo, embora o curto prazo também possa ser vários meses ou em um ano.
nós podemos olhar para o ano todo, em vez de olhar para o mês todo, olhar para o ano todo e pensar o que é que faz sentido fazer na próxima semana. Pronto, isso depois depende de cada um. Eu, por acaso, não faço o planeamento mensal, faço anual. Eu tenho as rotinas mensais. Há coisas que são rotinas mensais, mas eu não quer dizer que tenha que ser toda a gente. Mensal só rotinas. O planeamento ou é diário, semanal, o semanal depois transforma-se em diário, ou anual. Mensal é rotinas, por exemplo, pagamentos, pronto, se for a pagar salários, há várias coisas que se fazem mensalmente. Por exemplo, também posso fazer manutenções de alguma coisa mensalmente. Essas coisas eu posso fazer, sincronizações manuais, posso fazer muita coisa mensalmente. Depois decido quando é que eu faço.